Oi, gente. Vamos seguir aqui com essa nossa saga de formatação de trabalho. Olha só, nesse vídeo aqui a gente vai falar do item que eu acho que é um dos que mais causam, às vezes, preocupação em vocês e dúvidas, né? Que é como é que faz as citações, como é que faz as referências do trabalho, tá? Aqui, se tu vier no sumário, esse item tá lá no capítulo 4 já, tá? E daí lá ele vai apresentar para vocês como elabora as referências e como faz citações. De novo, o objetivo desse vídeo não é eu ficar dando uma aula sobre como elabora as referências, como faz citações, até porque eu estou gravando esse vídeo porque eu acho que esse tipo de aula não é muito, às vezes não funciona muito, né? Então, quando vocês precisarem, tem que abrir aqui esse vídeo, olhar, né? Abrir esse documento aqui, indo ali, talvez se precisar do vídeo, né? Tem essa guia aqui para vocês. Mas é principalmente abrir o documento e olhar lá como se faz, tá? Aqui nesse capítulo 4. Ó, tá aqui, elaboração de referências, tá? Esse capítulo vai começar falando para vocês da parte propriamente das referências do trabalho, certo? Aquilo que vai lá no final, as referências é aquilo que vai lá no final, não é referencial teórico, que é onde tu discute a teoria que embasa o teu trabalho, mas é aquilo que vai lá no final do texto, com o título de referências bibliográficas e que lista o que foram os artigos e textos utilizados no processo. Quando tu tá no primeiro ano, às vezes no primeiro trimestre, tu vai colocar lá só os links, né? Tu só vai jogar ainda, porque, eu não sei ainda fazer as referências. Nas primeiras experiências, tu coloca só o nome do texto e o link. Conforme o trabalho for se qualificando, a ideia é que tu vá sempre apresentando as tuas referências nessa formatação correta, tá? Essa referência aqui no texto, ela começa apresentando para vocês como é que se coloca o nome dos autores ou das autoras que fizeram aquele trabalho que vocês estão utilizando como referência, tá? E ele é bem didático aqui, ele mostra para nós, ó, como é que tu coloca o nome do autor ou da autora quando tu tem um nome só, né? Então sempre com aquele formato que tu começa pelo sobrenome, com letras maiúsculas, vírgula, o nome da pessoa que escreveu, tá? Depois ele vai mostrando como é que a gente faz quando tem dois autores, né? Então a gente bota lá o sobrenome maiúsculo, o nome, ponto e vírgula, e depois apresenta então o outro autor até o ponto final, que é a última, né? Quando tu encerra a apresentação dos autores e vai para a apresentação do texto. Depois três autores, né? Mais adiante, mais de três autores, que é aqueles casos onde tu não precisa então colocar o nome de todos eles, né? Para não ficar muito extenso, tu coloca o et al lá, que quer dizer e outros, tá? Depois, quando é um texto que ele não foi necessariamente escrito pelos autores que estão ali na capa, às vezes os autores que estão ali na capa foram só os organizadores daquele livro, eles que escolheram temas, chamaram as pessoas que iriam escrever, né? Então, como é que tu faz isso? É basicamente a mesma apresentação ali, né, de autores, só que com um org no final, sinalizando que esses são os organizadores do livro. E depois para outros casos que são muito recorrentes nos PFIs de vocês, né? Isso aqui acontece muito e às vezes o pessoal não sabe fazer. Que é, por exemplo, quando não é um autor, mas uma entidade que publica um material. Por exemplo, esse material que eu estou mostrando para vocês poderia ser apresentado dessa forma aqui. Tu começa falando do nome da instituição que elaborou esse material, né? Quando são eventos, quando são leis, né? Vocês podem usar todas essas coisas como referência no trabalho. E cada uma delas tem um jeito específico de ser apresentado, de se apresentar aos autores ou à instituição que fez. E isso está tudo aqui descrito de forma pormenorizada nesse documento, tá? Então é só olhar aqui, né? Ver em qual desses contextos o teu trabalho, a tua referência se encaixa e copiar esse modelo que está aqui, tá? Depois aqui ele apresenta como a gente considera ou como a gente apresenta o todo da referência, né? Então vai lá apresentar o autor, depois apresenta o título daquilo que a gente está lendo, isso aqui é o modelo mais geral, né? O mais comum de se fazer. Depois aparece lá o local da publicação, a editora que publicou e o ano. Isso aqui é a estrutura mais básica, tá? Tendo as referências dessa forma aqui, elas provavelmente estão se apresentando de forma correta, tá? Só que daí depois vão ter outros tipos, né? Tem os periódicos, né? Que daí vocês vão falar do título, da publicação. Olha que coincidência, ele botou aqui a Revista Brasileira de Geografia, para usar de exemplo, né? Então ele está citando o periódico. Tem as entrevistas, tu pode, não precisa necessariamente citar só livros, só artigos, tu pode citar, né, entrevistas de pessoas
que enfim, conhecem do assunto, que são especialistas na área, né? Tem trabalhos aqui de conclusão, monografia, cada um com a sua forma específica de citar, né? Sendo que a referência geral, né, o mais comum é aquele primeiro lá que a gente viu. Nome do autor, sobrenome, nome do autor, o título do trabalho em negrito, local da publicação, editor e ano. O resto vão ser variações a partir disso, tá? Dependendo do tipo de documento. Ó, não vou ficar falando um por um, né? A proposta desse vídeo não é essa, mas é dizer para vocês que aqui estão todos eles, tá? É só abrir, ver no que o teu trabalho se encaixa, vir aqui, né? O que é o teu trabalho, não, o que é a referência que tu está utilizando se encaixa, vir aqui, olhar como é feito esse tipo de referência e copiar essa formatação para a apresentação da tua referência, certo? É isso. E aqui estão várias coisas até bem comuns, né, bem diferentes, que a gente não vê aparecer tanto nos PFIs. Por exemplo, a pessoa quer citar um programa de televisão, tem uma formatação para isso. Né? A pessoa quer citar um e-mail, olha só, dá para citar um e-mail, tem uma formatação para isso. Né? Às vezes aqueles e-mails mandados coletivamente podem aparecer no teu trabalho ali para especificar algo. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho sobre a relação dos estudantes com a biblioteca. Né? E daí lá vem um e-mail da biblioteca explicando regras, eu posso citar. Isso pode aparecer como uma referência no meu trabalho. Então aqui como é que eu vou colocar, tá? Tá tudo aqui, tá? Tem até CD-ROM, que é uma coisa que eu acho que vocês não devem utilizar mais, né? Como uma citação. Mas é possível, né? Um tipo de referência possível que vocês podem usar e aí outras coisas, né? Outros tipos de material, tá? Além disso, nesse capítulo, a gente tem aqui seguem, né, outros exemplos, outros documentos pensados como um todo, até a legislação lá que apareceu o autor, como é que a gente cita a legislação inteira, tá tudo aqui, tá? Olha só, todas aquelas dúvidas terríveis que a gente tem em PFI se resolvem aqui entre a página 33 e a página 40, né? São 4 anos resolvidos em poucas páginas, né? 4 anos de dúvidas e sofrimento. Além disso, tem aqui como é que a gente faz as citações, tá? O que eu quero destacar para vocês disso aqui? Primeira coisa da citação direta. Ó, ele tem aqui a citação direta, que é aquela onde tu usa diretamente o que está escrito no texto da tua referência. Tu pega lá um trecho inteiro daquilo que a pessoa escreveu e tu copia no teu trabalho e comenta sobre, argumenta, utiliza aquilo como base para argumentação, tá? E na citação direta tá aqui postas aquelas que vão até 3 linhas, que ficam no meio do teu texto, né? Então tu tá escrevendo o teu parágrafo e normalmente no meio do parágrafo aparece lá as aspas e cita o autor ou a autora. E depois, como é que são essas referências, como elas devem... Essas referências não, desculpa, essas citações, como elas devem ser feitas quando são mais de 3 linhas. E daí ele mostra aqui que é aquele texto que a gente dá um enter no parágrafo, recua ele para o canto da página, né? Deixa uma margem na esquerda da página e faz lá com uma formatação diferente, com tamanho de fonte diferente, com espaço entre as linhas diferente, a gente faz a citação mais extensa do autor no meio do nosso texto, destacando ela do nosso parágrafo para mostrar que ela é um parágrafo do autor, não um parágrafo nosso, tá? E aqui, bem importante, você sempre tem que fazer isso, é o que ele diz, o que ele apresenta, o que esse documento apresenta, que é a colocação do sobrenome do autor, do ano e da página, quando a gente vai citar no meio do nosso parágrafo, né? Ou quando eu apresento a citação, quando eu falo assim, segundo o autor tal, né? Segundo, vamos lá, vamos supor que o sobrenome desse autor é Lopes, segundo Lopes, ano, página, né? Ou eu cito e lá no final eu coloco o nome do autor entre parênteses, tá? São duas modalidades, duas formas de fazer essa citação, as duas estão corretas, tá? Ó, repara aqui que num caso só está entre parênteses o ano e a página, né? Que é nesse aqui onde eu começo comentando a citação, eu falo segundo determinado autor ou conforme determinado autor. E no outro tipo, quando eu não uso essa estrutura de frase segundo o autor ou conforme o autor, eu só cito ali no meio da frase, vai lá o nome junto, entre parênteses, tudo em maiúsculo. Mesma coisa que acontece quando é uma citação recuada. Esses dois exemplos aqui são exemplos de citações diretas, quando eu cito diretamente o texto do autor no meio. Depois, mais adiante, né, ele vai mostrar como é que eu faço as citações indiretas, tá? Que tem que aparecer lá no meio do texto, né, com o sobrenome do autor, o ano, a página e o meu texto onde eu uso as ideias dele.
Ah, mas aqui não é o que ele falou. Por que que eu estou botando o sobrenome dele e a página e o ano entre parênteses, se eu não estou escrevendo exatamente o que ele falou? Eu só estou usando as ideias dele. Justamente, tu está usando as ideias dele, então tu tem que referenciar no texto quem é essa pessoa que embasou aquela tua frase, aquela tua construção, de quem é que trouxe até ti aquela ideia, né? Onde é que tu leu essa ideia, de onde que ela saiu, certo? Esse é um tipo de citação onde tu não usa diretamente o texto do autor, tu usa as ideias dele, mas tu referencia ele, é uma citação, então, né, portanto, indireta. E por último aqui, uma outra coisa que eu acho que é bem importante, é talvez, né, uma das mais, que é muito comum nos trabalhos de vocês de PFI, é a citação da citação, né? Então eu quero estudar algo que é mais complexo do ponto de vista, por exemplo, das ciências humanas, isso acontece muito, né? Quero estudar um autor que é muito tradicional, que o texto dele é muito complicado, geralmente eu vou ler pessoas falando dele, né? Eu vou ler outros autores que estudaram ele. O que eu vou fazer então? Quando eu citar esses outros autores citando ele, eu vou trazer o texto desse autor que eu quero estudar para dentro do meu texto, só que através de outros que estudaram ele, eu tenho que usar aquela formulazinha que ele apresenta ali, que é a expressão apud, que quer dizer citado por, né? Então eu falo do autor, esse autor que eu não li diretamente, eu li outra pessoa falando dele, eu digo que é segundo ele, mas eu boto ali a expressão apud para designar que, olha, eu estou falando dele, mas eu não li diretamente ele. Eu estou falando dele porque eu li, aí depois desse apud, quem que eu li que estava citando ele naquele contexto, tá? É basicamente isso a estrutura do capítulo. Olha, notem aqui que ela passa por referência, os tipos de referência, como eu faço as referências, as diversas formas de referência. Talvez tem coisa que vocês não vão achar aqui, né, que vai surgir alguma dúvida, mas isso aqui já diminui bastante, né, o campo para ter dúvidas assim. E depois ele passa pela citação, os tipos de citação, como é que eu faço cada uma. E quando vocês lerem aqui no texto, ele diz os detalhes. Então, olha, esse tipo de citação, por exemplo, aquela citação direta que recua na página, que fica um espaço, qual é o espaço que eu deixo aqui? Qual é o tamanho da fonte? Qual é o tamanho do entre linhas? Por que ela fica diferente? Tá tudo ali explicado, escrito no texto, tá? Só olhar aqui e, claro, né, persistindo dúvidas a gente conversa, mas a princípio aqui tá bem explicado, tá? É isso. No próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes de formatação geral e vai fechar essa guia aqui.